Queridos amigos, irmãs, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja entre nós. Vivemos atualmente dias bastante conturbados e não imaginemos que isto seja um castigo de Deus. Deus é Pai de amor, de bondade e não castiga absolutamente nenhum dos seus filhos. Então, o coronavírus, a Covid-19, não é um castigo de Deus. É uma consequência de nossos atos, de nossos desrespeito às leis divinas e tudo que plantamos, segundo Paulo escreve aos Gálatas, temos que colher. Então, plantamos ao longo de muitos séculos, de muitos milênios, e viemos plantando um desrespeito a tudo, desrespeito a todos, desrespeito ao meio ambiente, às pessoas, aos animais, às águas, ao ar. E naturalmente que tudo que fazemos tem consequência. É a lei de ação e reação. Então não imaginemos aqui que Deus está nos castigando por isso. Eu acho que essa é a primeira ideia que nós precisamos assimilar, principalmente nós que professamos uma doutrina cristã, que acreditamos num Deus justo, bom, amoroso, inteligência suprema do universo. Se ele é justo, bom e amoroso, não vai nos permitir ou não vai nos fazer nada que não seja bom para nós. O fato é que nós buscamos coisas que nos dão um prazer momentâneo, mas que nos causam problemas para aqueles que acreditam em reencarnação, nos causam problemas para várias reencarnações. Então, e não sairemos da prisão, segundo lembra o próprio Cristo, até pagarmos o último centavo, o último ceitil da nossa dívida. Por isso, precisamos ter todo o cuidado e observar essa situação pela qual estamos passando como sendo uma oportunidade fantástica de nos modificarmos, de nos evoluirmos espiritualmente, moralmente, para aprendermos a ser fraterno, a sermos irmãos, como nos recomenda Jesus. Então, precisamos aproveitar essa oportunidade para aprender. Sabemos que não está sendo nada fácil a convivência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, há mais de 2 meses praticamente, e muitas vezes num espaço exíguo, onde não há muita possibilidade de movimentação e muitas pessoas convivendo, é claro que isso gera atritos, isso gera conflitos e, especialmente, o confinamento tem gerado muita depressão, tem gerado tristeza, pânico, ideação suicida. Então, tem gerado muitas doenças emocionais que precisamos estar atentos. Não só nós, os profissionais de saúde, mas todos nós que estamos vivendo esse confinamento, especialmente os grupos chamados de risco. Esse tem que ter mais cuidado. Então, a ideia dessa nossa conversa aqui é trazer pelo menos alguma ideia, alguma informação para nos ajudar a superar esse período em que estamos. Eu não gosto muito da palavra confinamento, eu prefiro recolhimento, onde eu estou recolhido comigo mesmo, onde eu posso me olhar, eu posso me ouvir, eu posso me ver mais profundamente e aí sim fazer as transformações que são necessárias a cada um de nós. Então a ideia aqui é algumas ideias, como nos adaptar a esse período, como não sofrer depressão ou pelo menos não ter uma depressão tão intensa. Porque períodos de tristeza, períodos de depressão, dias mais tristes, todos iremos passar nesse período. Isto é natural, isso é normal. Ninguém perde a sua liberdade e passa 30, 40, 60 dias em casa, sem sair, sem ter algum tipo de tristeza, algum tipo de contrariedade, de aborrecimento.
Vamos conversar um pouco então sobre isso. Como evitar a depressão? Isso de uma maneira geral. Normalmente socializando nos ajuda muito. Quando eu tenho amigos, quando eu converso, quando eu encontro com companheiros, quando eu saio para jogar, sei lá, futebol, quem gosta de futebol, jogar dominó na praça, enfim, para tomar chopp, para quem gosta de tomar chopp. É uma maneira de conversar, ver o futebol, enfim, hoje nem futebol a gente está podendo ver, mas isto é uma maneira de nos ajudar a superar a depressão, porque somos seres gregários. O ser humano é um ser gregário. Ele foi criado para viver em sociedade, para viver em comunidade. Então, essa socialização é muito importante nos dias atuais. Nos dias atuais, não. Normalmente, para superar a depressão. Mas, nos dias atuais, nós temos que fazer exatamente o oposto. Devemos estar isolados, devemos estar em casa, principalmente as pessoas do grupo de risco. E aí lembramos, os idosos, pessoas com comorbidades, ou seja, que têm mais de uma doença, pessoas cardíacas, hipertensas, obesas, com problemas pulmonares, enfim, quem tem mais alguma doença precisa ter um cuidado maior. Também as gestantes, porque ainda não sabemos, não conhecemos o vírus, não temos informação, então não sabemos o que vai acontecer. Ele pode, não estou fazendo afirmativa aqui, porque nem sou médico, mas ele pode afetar o bebê, então as gestantes precisam ter cuidados e também as puérperas, já que essa criança recém-nascida ainda não tem seu sistema de defesa preparado, ainda não tem o seu sistema de defesa forte. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. E lembrando aqui, as gestantes, de uma maneira geral, elas têm a sua imunidade baixada, rebaixada, porque ela está carregando dentro dela um corpo estranho. E se o sistema imune estiver ativo, ele vai expulsar esse corpo estranho, que é o feto, que é o bebê. Então, nesse período, a natureza, a mãe natureza, aí, sabiamente, baixa o período de imunidade. Baixa a capacidade de imunidade. Então, a gestante fica com a imunidade mais baixa e deve, sim, ter esse cuidado. Então, a gente coloca idosos, gestantes, comorbidades, puérperas, nesse grupo de risco. Então, o cuidado é maior. E daí vem a grande preocupação dos profissionais de saúde. Como manter a saúde mental desse grupo? Como se adaptar para evitar depressão? É complicadíssimo essa situação. E a gente lembra aqui que para evitar, nesse caso, com recolhimento, a atividade ou as atividades são muito importantes. Então, é preciso que tenhamos uma rotina, que façamos, que criemos uma rotina para nós diariamente. Então, tem muita gente trabalhando em casa, né? O tal do home office. Então, vamos levantar, tomar banho, botar a roupa de trabalho, botar o sapato e vamos efetivamente para o trabalho. Não é para ficar trabalhando de pijama ou de chinelos. Não é? Aí você perde aquela ideia de trabalho e você fica realmente com a ideia de prisão, não mais de recolhimento. Então, é uma outra coisa que a gente precisa também ter cuidado. Estou vendo muita gente falando aí que está presa em casa. Não, não está presa. Ela está segura em casa. Segura de assalto, segura de um monte de coisa e também da possibilidade de infecção pelo novo corona. Então, tenhamos cuidado também com as palavras. Então, como montar essas atividades? Como dissemos, monte uma atividade por dia. Se você não pode caminhar na rua, caminha na garagem. Se tem um quintal, caminha no quintal. Se não tem, vamos improvisar, gente. Nós precisamos improvisar. Se eu só tenho um apartamento, se eu só moro num apartamento, então vamos fazer atividade dentro do apartamento.
Vamos andar dentro do apartamento, quem pode andar, vamos correr dentro do apartamento, vamos correr, porque isso é importante. Mas é claro que isso tem variáveis numeráveis, inumeráveis, né, para entender esse processo. Porque as famílias são constituídas dos mais diversos modelos e nos mais diversos espaços. Então, imaginemos uma família, né, que mora num apartamento pequeno, uma que mora num apartamento grande. É claro que vão ter diferenças de como lidar com essas dificuldades. E outros fatores que também influenciam muito, a gente pode citar aqui alguns, o fator, por exemplo, socioeconômico. Obviamente que quem tem dinheiro não precisa ter muito dinheiro, mas quem tem possibilidade de manter o seu freezer cheio, de manter a sua geladeira cheia, de poder telefonar para o mercado e pedir para eles trazerem a comida, é muito mais fácil ou menos difícil, talvez, do que aquelas pessoas que não têm dinheiro, que não têm o que comer. Para essas pessoas, a vida está muito mais complicada, muito mais difícil. Então, o poder socioeconômico faz uma enorme diferença de como vamos encarar esse período de coronavírus. Esse período que a gente não sabe até quando, mas que está nos fazendo repensar muita coisa. E aí, falando do socioeconômico, vale também lembrar que eu estou falando, creio que para quase 100% de cristãos. E para cristãos, nós precisamos lembrar da caridade. É a recomendação de Jesus. Precisamos auxiliar aquelas pessoas que têm menos, mesmo que seja com pouco, mas divida. Se a empregada, a sua funcionária, não está vindo trabalhar, não deixe de pagá-la, porque senão ela não vai ter o que comer. E a hora que as pessoas não tiverem o que comer, elas vai ter o efeito manada. Elas vão parar de raciocinar. Pessoas com fome não raciocinam. Elas vão invadir mercados, vão invadir espaços para saciar a sua fome, o que é natural, porque isso é instinto. É preciso vai acontecer isso se nós não tivermos esse cuidado. Então, esse fator socioeconômico faz uma grande diferença de como eu vou encarar o meu recolhimento. Um outro fator que também é importante é o nível de escolaridade. Porque quem tem um nível de escolaridade maior pode ler, pode estudar, pode fazer cursos online, pode fazer dezenas de coisas que normalmente as pessoas com um nível de intelectualidade mais baixo não podem, ou pelo menos terão mais dificuldades do que as pessoas que têm essa possibilidade. Então, é um outro fator que também influencia. Por isso, gente, não vamos aqui dar uma receita de bolo. Faça isso e você não terá depressão. Faça aquilo e você não terá temor, não terá medo, não terá pânico. Não existe isso. Aqui vai ser uma adaptação. Agora é usar a criatividade, usar a inteligência, usar o carinho, o amor, o respeito para superar a dificuldade. Também a intelectualidade. Quando você tem um intelecto maior, você compreende maior as coisas, mais fácil as coisas. Tem gente aí que vê uma fake news numa rede social e não leva o seu filho para vacinar, porque a vacina está matando, a vacina está criando dificuldade X ou Y. Isso é uma falta de informação, uma falta de intelectualidade que também tem atrapalhado bastante e precisa ser levado em consideração nesse período de confinamento. Quando eu estou confinado, com o meu intelecto perfeito, eu posso olhar as notícias, eu posso selecionar as notícias para não me intoxicar com tanta coisa ruim que a mídia vem nos mostrando. E vem nos mostrando, infelizmente, muita coisa ruim. E entendemos que a mídia só mostra aquilo que nós queremos ver.
Então, se a mídia mostra 300 caixões enfileirados, é porque nós gostamos daquilo. Mas precisamos lembrar, existe muito mais curas do que mortes. Mas as curas não dão ibope. Até que, ultimamente, a televisão tem, pelo menos o que eu tenho visto, eu vejo muito pouco, mas tem, em algum momento, falado das curas, falado dos números de curas. Então, a intelectualidade também é um fator que vai influenciar bastante de como vamos viver, conviver nesse confinamento durante esses dias. Confinamento ou recolhimento. Uma outra coisa é a idade. Nós temos desde crianças até idosos. Idosos aí de terceira, quarta idade, que precisam ter atividades diferenciadas, precisam ter atenções diferenciadas. Uma criança precisa da sua rotina, precisa de, se ela não está indo na escola, ela precisa naquele horário de escola, sentar com o pai, com a mãe, com alguém, para estudar, para ler, para fazer alguma atividade intelectual, especialmente ler. Eu vi um exemplo recentemente aí, até uma amiga que me contou, que eu achei bastante interessante. Ela disse que uma amiga dela tem um filho de 7, 8 anos, se não me engano, e que na hora do colégio, ela bota o uniforme no filho, coloca o sapato, bota a coisa na mochila, coloca o lanche, agora vamos para a escola. E senta lá na cozinha, na mesa da cozinha, e ela é a professora naquele momento. Então, ela vai passar todos os trabalhos para a criança, ela vai passar todas as informações, ou pelo menos quase todas, que a escola passaria. Inclusive com a hora do lanche. Agora é a hora do lanche, é a hora do recreio. Para fazer o recreio. Então, isso também é importante. A idade vai variar muito. É preciso muita criatividade nesse período para não tratar a criança e o idoso com o mesmo linguajar, com a mesma atenção. Os dois precisam de atenção, mas de atenções diferentes. Um outro fator também que influencia muito nesse período é a nossa resiliência. O que é resiliência? É um termo que vem utilizado, que a psicologia especialmente utilizou, mas é um termo da física. É a capacidade que um corpo tem de, sofrendo uma alteração, voltar ao seu estado inicial. A gente pode, como exemplo aqui, lembrar de uma bolinha de tênis. Você aperta a bolinha, ela fica amassada. Se você solta, ela volta ao seu estado normal. Há muitas pessoas que têm essa capacidade bastante desenvolvida. Elas são capazes de ser resilientes. Sofrem uma pressão, sofrem um trauma, sofrem uma dificuldade, passam por uma doença, por mais variadas possíveis. E ainda assim, elas são capazes de voltar ao seu estado normal em um curto espaço de tempo. É claro que também isso é variável, o tempo é variável. Nós estamos vivendo um luto, querendo ou não, todos nós vivemos um luto hoje. Um luto da perda da nossa liberdade, um luto da perda da nossa capacidade de nos socializarmos, de nos relacionarmos com os amigos, conversarmos, como disse anteriormente, saímos para ver o futebol, enfim, para ver jogos, e perdemos isso. Então, estamos vivendo um luto. E é natural que no luto haja tristeza, haja dificuldade, haja negação. Tudo isso faz parte das fases do luto. Como lembra lá Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, mas radicada como americana nos Estados Unidos, que estudou muito tempo especialmente sobre a morte, as fases do luto que ela fala lá. Então, tem a negação, tem a dor, tem a revolta, tudo isso faz parte. Mas precisamos nos tornar resilientes. Precisamos nos adaptar a essas dificuldades, lembrando que isto tem prazo de validade. A gente não sabe quanto tempo ainda, mas o fato é, isso vai passar. E nós, especialmente nós, os reencarnacionistas,
Já vivemos isso em outras ocasiões. Todos nós, ou pelo menos a gente pode afirmar quase com 100% de certeza, todos nós já passamos pela crise da lepra, da hanseníase. Todos nós vivemos, ou vivemos, boa parte de nós viveu a peste negra, viveu a gripe espanhola. Então, já vivemos isso em outras ocasiões. Precisamos lembrar, isto vai passar. Daqui a pouco vai passar. Não tem uma noite que seja eterna, né? Quando chega a meia-noite, começa o amanhecer. Começa o tempo caminhando para o raiar do sol do dia seguinte. Então o sol vai brilhar para nós daqui a pouco. Não tenhamos nenhuma dúvida a esse respeito. Ele vai brilhar sim para nós. Mas precisamos ter consciência disso e ter paciência. A gente mais à frente fala um pouco sobre isso. A gente está falando aqui dos fatores que influenciam nesse nosso estado de recolhimento, né? Eu ia misturar aqui o confinamento com recolhimento. Recolhimento. Então, alguns fatores que a gente está vendo aqui. Um outro fator são as doenças físicas e doenças mentais. Eu imagino que uma pessoa com uma esquizofrenia, por exemplo, tem uma enorme dificuldade agora para estar preso em casa. Porque ele vai criar uma fantasia, ele vai criar um mundo paralelo onde as coisas estão contra eles, onde a peste é contra eles, a pandemia é contra ele, tudo é contra ele. Então é claro que para essa pessoa é muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil superar esse período. Vai superar? Vai, claro que vai. Todos superaremos. Mas para essas pessoas é bem mais difícil. Para essa pessoa é bem mais difícil. Estou falando aqui das doenças mentais, mas também as doenças físicas. Porque ninguém deixou ele ficar doente por causa da pandemia. Quem tinha câncer continuou com câncer, quem tinha diabetes continua com diabetes, quem tinha qualquer outro tipo de doença, continua. Tem gente morrendo da mesma maneira que morria anteriormente de câncer, de AIDS, de diarreia, enfim, de tudo. Não mudou nada, só acrescentou o número de mortes. E para essas pessoas que têm esse tipo de doença, fica muito mais complicado agora, porque ela tem medo de ir ao hospital. E é para ter mesmo. Se puder ficar em casa, fique em casa. Mas ela tem medo. Então isso acarreta muito mais ainda a ansiedade, a dificuldade. Eu atendo algumas pessoas, continuo atendendo aqui via videochamada, e está atendendo uma senhora de 70 e poucos anos que ela está apavorada, porque ela diz que o marido é doente, o marido tem a comorbidade, e se ele adoecer? E como é que ela vai fazer? E se ela tiver que pegar um táxi, o táxi está contaminado? Porque ela viu que o motorista de táxi morreu. E se ela tiver que pegar um Uber? E se o Uber não tiver? E se não chegar? Então ela vive numa roda viva de sofrimento, de ansiedades, por uma coisa que ainda não aconteceu e que pode ser que não aconteça. E ainda assim, ela está sofrendo, ela está se angustiando com isso. Então, é esse cuidado que precisamos também ter para os doentes físicos ou mentais, precisamos ter esse cuidado, porque senão nós aumentamos muito o nosso nível de ansiedade. E quando aumentamos o nível de ansiedade, diminuímos a nossa capacidade de imunização, diminuímos a nossa imunidade. E aí ficamos doentes, não do corona, mas de qualquer outra coisa. Gripe, resfriado, sei lá, qualquer outra coisa. Nós vamos adoecer, porque acaba acontecendo isso mesmo com a gente em função da ansiedade, que é uma coisa que a gente chama de somatização, que mais à frente também ainda vou falar um pouco sobre isso. Então, dentre outros fatores, esses são alguns que nós citamos. Portanto, a adaptação de cada um vai depender de todos esses fatores ou de muitos desses fatores. E como lembramos aqui, um grande aliado da depressão é fazer atividades, é preencher seu espaço com atividades. Hoje, na atualidade, a televisão, os videogames,
os tablets, celulares, são bons companheiros, não só para as crianças, mas também para os adultos. A televisão, para quem gosta de ver filmes, ver séries, é uma oportunidade de ver. Claro que tem gente que está trabalhando em casa, mas na hora da folga, do intervalo, no almoço, senta todo mundo para ver um filme que todo mundo possa ver. Vê o desenho lá com a criança, discuta com ela o desenho, converse com ela sobre o desenho. Veja uma série com um adulto e converse. Se relacionem dentro de casa. Claro que quem pode se relacionar, porque tem gente morando sozinho, então é mais difícil ainda. De qualquer maneira, essa televisão, os jogos, tudo isso são aliados. Como disse, não só das crianças, mas também dos adultos. Então, precisamos nos adaptar a essa maneira de viver, pelo menos temporariamente, precisamos nos adaptar a isso. E como a gente tem recomendado, especialmente na Rádio Rio de Janeiro, a gente faz o programa na Rádio Rio de Janeiro, e a gente tem recomendado já muitas vezes a dieta, até uma ideia da psicóloga Seira, a dieta de notícias. Então, se eu vou ligar a televisão, escolho um canal que seja de minha confiança, e se eu quero me informar sobre notícias, essas notícias ruins, tire as crianças da sala. As crianças não precisam ver notícias ruins. Vocês informem para elas o que está acontecendo, da maneira que elas possam entender, de acordo com a idade delas, mas informem para elas como elas podem entender. Mas não as deixem ver esses noticiários que intoxicam até os adultos, quanto mais as crianças. Eu não atendo criança no consultório, mas os pais têm me relatado da ansiedade das crianças, do medo das crianças. E é natural, a mídia nos assusta o dia inteiro. Então isso vai somando em nós as dificuldades, vai acumulando em nós os medos, as dores, as dificuldades, e nós vamos entrar num processo de ansiedade se não tivermos cuidado, se não tivermos atenção. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E lembrando que as crianças, especialmente as menores de 10 anos, até então, não temos nenhum relato, ou muitos relatos pelo menos, de crianças que tenham desencarnado, tenham falecido em função do coronavírus, a não ser que haja uma comorbidade. Pelo menos é o que a gente tem lido até então. Mas, lembramos de novo, não sabemos nada ou quase nada a respeito desse vírus. Esse vírus tem 4, 5 meses, ou pelo menos essa mutação desse vírus, né? Porque o corona existe há, centenas de anos. Mas a mutação, essa mutação, nós estamos 4 meses com ela. Então não tem remédio, não tem vacina, não tem como. E as crianças, como são mais fortes, as pessoas mais saudáveis, normalmente elas reagem melhor. Normalmente. De novo, há exceções, não estou pregando aqui regras, mas normalmente elas reagem melhor. Então, são pessoas e podem estar assintomáticas. Então, se tem pessoas com comorbidade em casa e tem crianças, seria bom que elas não estivessem no mesmo ambiente. Seria bom que elas evitassem o mesmo ambiente. E até que tivessem seus objetos pessoais separados, como garfos, talheres, copos, pratos, toalhas. Isso precisaria ou precisa, se é importante que sejam separados. Cada um tem a sua para não misturar. Eu sei que toalhas, todo mundo tem separado, mas normalmente copos, talheres, não. Então, se não deixar que um adulto ou um idoso use o copo que uma criança tem usado, sem que ele tenha sido esterilizado, sem que ele tenha sido lavado aí com sabão, enfim, de álcool, porque é a nossa defesa hoje. Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter também.
Então é muito importante que a gente tenha em mente, de novo, que cada situação é uma situação diferente, muito diferente. Então, lembramos, o contágio das crianças é muito, pelo menos os sintomas são muito pequenos ou quase nenhuns. E nesse exemplo é muito mais provável, né, que o estresse gerado pelo convívio force um quadro de depressão nos idosos, porque a criança também pode ficar depressiva. Aí é necessário conversar, entender, auxiliar, criar rotinas, criar regras para poder ajudar essas crianças. Mas quando um avô e um neto convivem na mesma casa e não podem se relacionar, e aí eu posso dizer isso como avô, é complicado, é difícil. Eu não convivo com o meu neto na minha casa, mas estou sem abraçá-lo, sem conviver com ele há 2 meses. E não é nada fácil isso. Então é complicado. Mas precisamos lembrar, precisamos nos adaptar a essas situações. Isto vai passar. Uma outra situação que a gente precisa lembrar aqui, as pessoas que moram sozinhas. Elas precisam evitar receber visitas. Até mesmo os entregadores precisam manter uma certa distância e, ao receber os produtos, desinfectar tudo. O álcool 70 aí hoje e o sabão, né? Mas especialmente o álcool 70 para isso, né? Botar aquele sprayzinho e sair sprayando, aí não sei se o verbo é esse, né? Sprayando aí para matar o vírus. Então, essa pessoa deve evitar receber visita. E se alguém trabalha com ela e ela puder dispensar essas pessoas, também é importante. Agora aqui, queridos amigos, vai uma solicitação, não vai nem uma advertência, uma solicitação. Se você dispensar a sua empregada, mantenha o salário dela. A sua passadeira, a sua faxineira, a sua, sei lá, quem vai fazer trabalho na sua casa. Se você puder, mantenha o trabalho dela, mantenha o salário dela. Se você não perdeu o seu, mantenha o dela, porque sem o salário dela, ela vai passar fome. Ela vai passar dificuldades, ela vai passar necessidade. Porque se todo mundo dispensar, ela não tem como trabalhar. Então, se você puder, faça isso, né? E é importante que você mantenha essa fraternidade, esse respeito. E como estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, só lembrar aqui mais uma vez das informações que a gente recebe. Isso é muito importante, então é importante que a gente reforce isso, das notícias que nós recebemos. Nós somos muito suscetíveis, pessoas umas mais, outras menos, mas todos nós temos algum grau de suscetibilidade. E quando vemos uma notícia, especialmente uma pessoa que já está fragilizada, uma pessoa mais idosa, que mora sozinha, se ela começar a ver essas notícias, como a televisão nos massacra o dia inteiro com essas notícias, ela tem boa possibilidade de somatizar, que eu falei anteriormente aqui, que ia falar depois, de somatizar os sintomas da doença. Ela não tem a doença, mas ela é capaz de somatizar. Uma pessoa é capaz de fazer uma febre, e uma febre alta. Então ela pode ter dores variadas, ela pode ter febre, ela pode ter taquicardia, braquicardia, ela pode ter dificuldade de respiração. Então, tudo isso em função do emocional. O emocional é muito importante que seja tratado, que tenha segurança nesses momentos. E, claro, se você puder, as pessoas que moram sozinhas, se puder contratar um psicólogo, um psicoterapeuta, mesmo que seja por videoconferência, para conversar, para fazer uma catarse, para chorar, se for o caso, é importante que faça. Uma outra atividade também que essas pessoas podem contratar, podem, claro,
caso tenham condições financeiras de fazer, é um terapeuta ocupacional. Esse terapeuta ocupacional, esse profissional, vai te dizer o que fazer, como fazer, vai passar atividades para você fazer o dia inteiro. Isso ele passa por telefone, e depois ele vai por telefone, por vídeo, e depois você vai fazendo e dando o feedback, dando o retorno para essa pessoa. Então é importante que tenha uma atividade, que não fique parada, que não fique se intoxicando com notícias ruins. O que mais aqui que eu posso fazer? Além disso, a pessoa deve ser orientada a preencher tempo, sim, com atividade. E uma outra coisa que é importante aqui, gente, os familiares, as pessoas que moram sozinhas, precisam mais que nunca neste momento dos familiares. Ou mesmo que não more sozinha, mas more um casal, sem os filhos estão morando na casa deles, com os netos. Ainda assim, ela não está sozinha, mas ela precisa muito do apoio dos familiares. Não pode receber visita física, mas pode e deve receber ligações de telefone, diariamente. Hoje tem chamada de vídeo, você faz uma chamada de vídeo, é como se estivesse ao lado da pessoa. Então, isso é muito importante para preencher o espaço dessa pessoa, e não só o espaço físico, mas o espaço emocional. Ela está triste, ela está preocupada, ela está ansiosa, e quando recebe uma ligação, quando recebe uma visita aqui virtual, isso facilita enormemente. Então, os familiares precisam estar conscientes disso e ajudar uns aos outros. Os velhos já ajudaram os novos. Agora é a vez dos novos cooperarem com os velhos nessas dificuldades. E por fim, é preciso que saibamos que tudo isso, absolutamente tudo, vai passar. E terá de ser diferente, né? Nesse período. A nossa vida tem que ser diferente nesse período. Haverá mais necessidade de compreensão, de paciência, de tolerância, de amor, de respeito. Tudo isso vai fazer parte desse processo agora. E, para fechar aqui, nós lembramos a primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, versículos 8 e 9, quando ele diz, aí eu vou ler, me permitam aqui. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então não telefone para sua mãe, dizer, eu estou telefonando porque é minha obrigação. Não, sua mãe, seu pai, seu avô, seu amigo, seu filho, enfim. Não faça por obrigação, faça por amor, faça com carinho, faça com respeito. Isso facilita muito, isso ajuda muito. E lembrando, o amor cobre a multidão dos nossos pecados, das nossas dificuldades, dos nossos erros, das nossas dores. Então, sejamos mais amorosos nesses dias, sejamos mais amigos nesses dias. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para que você sobreviva ou viva um pouco melhor nesse período aí de recolhimento, que você tenha pelo menos alguns instrumentos, alguns elementos para você meditar a respeito. Se for possível, eu vou fazer um outro vídeo para também passar aqui, especialmente para os amigos do SEAC, aqui da Ilha do Governador. Um grande abraço, muita paz nos seus corações.